Para o Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende para quem faz acontecer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI. Jonathan Manique Barreto, mais uma vez, nesta quinta-feira aqui, bom dia. Bom dia, João, bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado. Sejam muito bem-vindos ao Fala que Conecta. Fala que Conecta, a gente está falando aqui, hoje a gente vai falar um pouco mais de marca, de performance, vamos por esse caminho aí que a gente pode falar sobre, né? Um propósito, por exemplo, de uma marca, né? Perfeito. Acho que hoje a ideia foi trazer um tema que está muito em discussão, né, em todas as empresas, que é a mídia de branding, né, ou a mídia de lembrança, de confiança de marca versus a mídia de performance, que é a mídia que faz, de fato, converter, né? A mídia que gera leads e que faz gerar a compra aí. Acho que com o crescimento, né, da mídia digital, teve um olhar voltado muito para isso. E hoje em dia, né, a gente entende justamente na questão do entendimento desse equilíbrio, né, da busca das duas coisas para a gente ter uma melhor performance de comunicação. Então, de que ambas são necessárias, né, para que a marca ela viva. Então, vou falar um pouquinho sobre os conceitos e depois falar um pouquinho sobre alguns cases também, a aplicabilidade disso, para a gente dar algumas dicas aí para o empreendedor local conseguir entender um pouquinho melhor essa relação e também como organizar, né, essa compra de mídia aí dentro do seu negócio. Então, o nosso tema, né, mídia de branding versus mídia de performance, ou em bom português, a diferença entre construir marca e gerar um resultado imediato. Então, basicamente, né, a gente tem uma que é direcionada para a construção e fortalecimento de marca e outra que busca gerar um resultado aí de vendas mais imediato. O que é branding e o que é performance, né? Então, a mídia de branding ela tem sempre o objetivo de fortalecer a marca, criar lembrança, confiança e também afinidade, né? Posicionar a marca. É o tipo de comunicação que a gente pensa, essa marca combina comigo, ou faz sentido, a gente começa a criar, né, laços emocionais com essa marca. E ela, diferente de que muitas pessoas acham, ela também tem métricas, né? A gente também consegue mensurar como que essa mídia está sendo relevante. Então, a gente tem uma dinâmica de consciência de marca, né? Participação de mercado, lembrança de marca, ou até um sentimento associado à marca, que é uma pesquisa que a gente faz para entender, né, como que as pessoas identificam aquela marca. E a mídia de performance, né, ela tem como foco a geração então, de imediata, de clique, venda, cadastro ou uma ligação. E daí a gente tem métricas mais mensuráveis, né, de mais fácil mensuração. E daí aqui a gente começa a trabalhar com aquelas siglas que a gente não tem muita familiaridade, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples aqui para vocês. Então, acho que a principal métrica, né, é a taxa de conversão. Então, quando a gente entende, né, quantos anúncios precisam ser mostrados para que a pessoa clique, e daí a relação entre isso é a quantidade de conversão que a gente tem. A gente também tem, claro, o retorno sobre investimento. Então, quantos contatos, quantos leads vieram a partir do investimento feito numa campanha específica. Existe o custo por aquisição, que é o que a gente chama de CPA, que é justamente a dinâmica que a gente vê quanto custa, né, para a gente conseguir fazer uma dessas ações que foi gerar o clique, a venda, o cadastro ou uma ligação, né? E acho que um grande erro de muitos empresários é achar que a gente precisa escolher entre uma e outra, né? Na prática, a gente já vê muitas pesquisas atuais falando que o melhor cenário é a gente poder integrar, né, as duas frentes. Porque a mídia de branding, né, a construção de marca, ela constrói também um desejo.
né? Ela constrói uma relação com o consumidor. E a performance, ela captura esse desejo no momento mais adequado. Então, quando a pessoa está mais predisposta à compra, né, ou a se relacionar com aquela marca, a abrir um diálogo, a mídia de performance está ali para isso. Mas quem faz tu reconhecer, né, lembrar daquela marca e criar um relacionamento é a mídia de branding. A gente sabe, né, que é importante deixar uma parte do investimento focado em branding e outra em performance, mas qual é a relação, né? O que o mercado diz em relação a esse equilíbrio? A gente sabe que campanhas de branding bem executadas, né, reduzem o custo de aquisição de clientes em até 30% ao longo do tempo. Ou seja, né, o que eu estou falando aqui? Quando a gente investe só em performance, chega uma hora que satura, né, que os nossos valores eles começam a aumentar, porque a gente precisa ter um público predisposto a comprar, que conheça aquela marca, para engajar bem nas mídias de performance. E quando a gente constrói marca junto, é muito mais fácil disso acontecer. Então, falando assim, em palavras bem simples, quando, né, o consumidor já confia ou já reconhece a sua marca, ele precisa de menos anúncios de performance para comprar ou para decidir comprar, né? O branding, ele prepara o terreno para a performance florescer, né? Então, a gente consegue fazer algumas dinâmicas muito interessantes associando essas duas estratégias na comunicação. E eu acho que a gente vê essa consolidação quando a gente vê marcas que são nativas digitais indo para mídias de massa, né? Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, Netflix, Nubank, que são marcas nativas digitais que tu consome o produto ou o serviço de forma totalmente digital, indo, né, para grandes anunciantes como Globo, como grandes veículos que trabalham mais mídia de massa e mídia de branding, porque até esses anunciantes que são nativos digitais entenderam, né, a importância de construir marca para que a tua performance possa ter melhores resultados, né? Então, hoje a gente vê muitos exemplos assim de marcas que são tradicionais também indo para o digital e o vice-versa, né? A gente também tem um grande case aí que é a Havaianas, né? Que foi uma marca que construiu marca através de basicamente mídia de lembrança de marca, então falando de branding, né? E hoje também tem campanhas super acirradas, campanhas com altos investimentos no ambiente digital para levar para e-commerce, né? Para a gente gerar uma conversão. Então, a gente vê cada vez mais os grandes anunciantes tentando achar esse bom equilíbrio para que melhore a sua performance e, consequentemente, melhore as suas vendas também, né? Então, é importante que a gente entenda, né, a relação e essa correlação entre esses dois tipos de mídia para que a gente tenha melhores resultados na nossa estratégia. E eu trouxe também algumas dicas práticas aqui sobre esse assunto, né, para a gente conseguir identificar dentro do nosso negócio quando que é o momento de investir em uma e em outra, ou quando que é o momento de a gente pesar a mão mais em uma das estratégias e deixar, né, a outra estratégia em segundo plano ou de forma complementar. Então, a primeira dica é que é muito importante a gente entender o estágio do nosso negócio, né? É saber se a nossa marca, né, a nossa empresa, ela está nascendo agora, se é uma marca que já é consolidada, que já tem uma base sólida de clientes, porque a gente sabe que uma marca nova, né, que está nascendo, ela precisa investir mais em mídia de lembrança de marca, em reconhecimento de marca. As pessoas ainda estão criando uma relação, conhecendo aquela marca. Então, a mídia de branding, ela se faz muito necessária, porque tu precisa apresentar a tua marca para mais pessoas e também mostrar os atributos que te diferenciam das outras marcas que tem no mercado. E
com isso, então faz mais sentido, né, em marcas que estão nascendo de modo geral, a gente ter uma estratégia sólida aí de mídia de branding. E se a gente está num estágio mais consolidado, né, que a gente precisa fazer uma ação de vendas, se a gente precisa focar num lançamento de um produto novo, mas de uma marca que já tem uma história no mercado, que já construiu a marca, que já apresentou seus diferenciais, faz mais sentido, né, a gente focar e ter mais intensidade numa estratégia de performance para a gente privilegiar a conversão. Uma outra dica, é importante também integrar as suas métricas, né? É muito importante não só comunicar, fazer comunicação, mas mensurar de alguma forma, né, o quanto essa comunicação está te trazendo de retorno, né? Então, a gente sabe que as mídias de performance, né, que a gente está falando de tráfego pago, de landing page, né, de mídias mais digitais, elas têm painéis de métricas mais claros, elas já trazem isso de uma forma mais simples, mas é importante tu saber ler essas métricas, né, estudar o que cada uma delas significa e também qual métrica é mais importante para o teu momento de negócio. Mas também é importante que a gente olhe para as métricas das mídias de construção de marca, né? Então, pesquisa sempre é algo legal que a gente consegue fazer, e não só pesquisas de mercado que tem um valor, às vezes, mais alto, que a gente precisa contratar um instituto de pesquisa, né? Que seria o mundo ideal para a gente fazer, mas hoje a gente sabe que tem soluções muito simples, que a gente já consegue ter uma boa noção da relevância, do quanto isso tá dando certo ou não, né? Por exemplo, pedir para o teu próprio vendedor perguntar de onde a pessoa veio, né? Se ela veio através de algum anúncio, se ela reconheceu a tua marca em algum lugar antes de chegar no momento da compra, ou aplicar pequenas pesquisas de satisfações por e-mail, por WhatsApp para os clientes de tempos em tempos para entender como que está essa relação, né? É importante também observar quantas pessoas te buscam de forma orgânica. Isso geralmente é um sinal, né, do que o teu branding tá forte, né, que tu tá trabalhando bem a tua marca, porque as pessoas estão buscando ela sem necessariamente ter um anúncio direcionando para o site. E se existe, né, uma alta busca, é sinal de que o branding está funcionando e está reduzindo de fato, né, os custos dessa mídia de performance, de conversão. João Paulo, qualquer coisa me interrompe se eu estiver falando grego aqui. Não, eu tô pensando, tu tá falando aqui de marca, e eu lembro de algumas propagandas assim, aquelas propagandas que não saem da cabeça da gente. Sim, tá? Tem as chicletes, Tem alguns que né? conseguem, por exemplo, associar o baixinho da Kaiser, ficou, Sim. passa de geração para geração. Tem outras, a Havaiana, por exemplo, tem várias. Várias, Mas tem uma, por exemplo, que me veio à mente agora, a famosa propaganda do Bonita Camisa, Fernandinho. Sim. Que eu até olhei ela aqui, né? Bonita Camisa, Fernandinho. Ela marcou, mas eu não sei que marca é a camisa. Ela me faz lembrar da propaganda, mas eu não lembro de que marca. Sim. Então, um pequeno detalhe, uma baita de uma propaganda, mas teve o detalhezinho que não deixou a marca, que não caracterizou a marca. Nessa lembrança. É importante, né, a gente ter esses códigos de marca muito bem definidos, né? Então, assim, hoje a gente não comunica a marca só falando. É claro que é importante falar, né? Ter um slogan bem definido de faça associação, curto, né? Para que a gente associe de forma muito fácil as principais características da marca com ela. Mas hoje a gente também, principalmente num ambiente de telas, né? A gente tem códigos visuais que às vezes tu nem tá vendo a marca, mas tu já associa aquela marca que tá comunicando, né? Eu sempre trago 2 exemplos quando eu falo disso, que eu acho que é o Itaú. O Itaú faz isso muito bem. Tu vê uma propaganda que tem um tratamento mais laranjinha, tu vai vendo os detalhes ali, né, da comunicação, tu já começa a criar uma familiaridade. Exatamente. Mas o Nubank me parece que também. Eu quando vejo aquela cor, o roxinho... tanto é que o pessoal usa roupa
principalmente as mulheres usam roupa, eu digo, hoje tu tá de Nubank, né? Sim, foi uma marca super recente aí que conseguiu se consolidar de forma muito rápida, né? Porque disputando com grandes marcas, né? O mercado de bancos, né? De instituições financeiras são os maiores anunciantes aí do Brasil hoje. E o Nubank veio aí realmente para quebrar o mercado. Muito bom. A gente fala principalmente, é uma questão de cuidado nosso aqui também, estamos falando de grandes marcas fora daqui, né? A gente tem exemplos próximos aqui, o ouvinte pode fazer para a gente não distinguir um aqui a outra, o quadro aqui é contribuir nisso, não é estabelecer julgamentos locais, claro. Né? Porque sou um cara vacinado com essa questão dessas polêmicas todas, né? Sim. Mas A gente pode falar de uma grande marca que é unanimidade, que é o Criciúma, né? O Criciúma, que mexeu agora na sua... E aí ontem me disseram que não, mas não mexeu nada. São esses pequenos ajustes que às vezes a gente faz, que são ajustes muito mais técnicos, né, do que visuais. É para uma melhor aplicabilidade da marca. Então eles deram uma engrossadinha, né? Uma fonte que é um pouco mais atual. Então, assim, foram pequenos ajustes que às vezes o leigo não nota tanto a diferença, mas a gente sabe que a comunicação é feita de códigos visuais. Né? Vamos usar a marca da rádio, que vocês trabalharam aqui. Essas ondas, elas eram invertidas. Exatamente. Né? Quem vê a marca da Eldorado hoje vai ver, elas eram pequenos detalhes que tem, né? Houve uma mudança de AM para FM, ou seja, mudou aquela questão. Legal. Até quinta-feira da semana que vem. Legal, até quinta-feira. Só é importante lembrar, então, de forma bem rápida, branding é plantar e performance é colher, né? É bom, o agricultor sabe que a gente precisa plantar bem para poder colher bem, né? Então, essa é a dica final. Muito obrigado pelo espaço. Quinta que vem estamos de novo. E durante a semana começam as nossas pílulas de conteúdo aí diárias também. 1 minutinho, né? Mais curta, mas também vou estar aí levando conteúdo para vocês, para toda a audiência da Eldorado durante a semana. Obrigado, João. Obrigado.